Saúdo, secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Elvio Gianni, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Velocino Ex, diretor subintendente de Serviços Financeiros, Relações Institucionais das Empresas Randon, Juarez José Piccinini, nosso palestrante. Senhoras e senhores, bom dia. Com a proximidade do fim do ano, tornou-se uma tradição a SIC dedicar uma reunião almoço do calendário para a Diretoria de Economia, Finanças e Estatística da entidade, apresentar cenários e tratar de temas que auxiliem os empresários a projetar o futuro e a tomar decisões. Com este objetivo, o diretor subintendente Serviços Financeiros e Relações Institucionais das Empresas Randon, Juarez Piccinini, que também é nosso diretor, irá palestrar hoje sobre as duas faces do Brasil. De fato, moramos em um Brasil de duas faces. Aquela que deu certo e aquela que mostra um país que ainda precisa evoluir, e muito. Ao mesmo tempo em que nos aspectos econômicos se observam dois cenários, um de projeção positiva e de crescimento, e outro, nem tanto, também no aspecto político, se observam dois Brasis, cheios de contradições e incoerências. Sobre o Brasil do atraso, o Brasil que ainda não deu certo, penso que estamos colhendo o que esta casa alertava há 1 ano e 8 meses. Quando dizíamos que a economia iria cobrar o preço do fique em casa. A conta, infelizmente, chegou. À época, fomos duramente criticados por tal posicionamento. E hoje, as mesmas pessoas que nos criticam pelo fato de a economia apresentar indicadores negativos. Sempre fomos defensores do distanciamento social. Porém, com a engrenagem da economia girando, justamente para evitar desemprego, queda na renda da população, desabastecimento e prejuízos ao desenvolvimento. Quantas categorias profissionais correram o risco para que o país não parasse? Definitivamente, profissionais da saúde, do comércio, dito essencial, dos transportes, dos empresários. A eles devemos todas as nossas homenagens, pois não foi dado a eles o direito de parar e ir para casa. Percebam a incoerência de alguns discursos dos chamados especialistas. Infelizmente, vivemos em um contexto de indignação seletiva, muita incoerência e com grandes interesses em jogo. É o caso da decisão de demitir por justa causa o funcionário que se nega a tomar vacina. Por outro lado, os mesmos tribunais não entendem como justa causa desvio de condutas, por exemplo, ou outros delitos ainda mais graves, impondo indenizações milionárias às empresas. Este é só mais um assunto técnico que foi politizado, ou foi tornado técnico, um assunto político. Tudo isto nos joga numa cegueira ideológica nefasta, por qualquer ângulo que se analise. No país, se tornou comum politizar e ideologizar tudo que devia ser técnico e vice-versa. Agora, cabe a nós, cidadãos, ter bom senso, visão crítica para avaliar e enxergar as dicotomias desses dois Brasis. Não ter memória de curto prazo
e entender que o equilíbrio entre economia e saúde sempre é o caminho mais acertado. Se tivéssemos feito esta análise lá em 2020, talvez hoje não estivéssemos nos queixando do desempenho da economia brasileira e do mundo. Os extremismos, senhoras e senhores, não serão nunca a solução dos problemas e nunca nos levarão ao desenvolvimento. Ao contrário, só nos trarão mais perdas e atrasos. Temos sim que exaltar o Brasil que dá certo, o Brasil que é pujante, cujo potencial está sendo olhado pelo mundo todo. Caxias do Sul é o exemplo do Brasil que dá certo. Precisamos de mais empreendedores, de mais empresários, de pessoas que continuem inovando. Novas tecnologias seguem abrindo novas oportunidades, que se soubermos aproveitar, nos levarão ao Brasil que queremos. Um Brasil de uma única face, a face do progresso, a face do desenvolvimento essencial e, principalmente, para todos os brasileiros. Caros amigos, um exemplo do Brasil que dá certo. É com orgulho que trazemos para todos vocês esta grande notícia que saiu há poucos dias. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, Paulo Scaff, grão-mestre da Ordem do Mérito Industrial de São Paulo, admitiu o empresário José Antônio Fernandes Martins no grau de comendador da mesma ordem, por resolução datada de 4 de outubro de 2021, pelos serviços prestados à indústria deste país. Presente nesse recinto, peço a gentileza, senhor Fernandes, que venha até o palco para receber os nossos mais efusivos aplausos de congratulações e registramos em foto nesse momento, juntamente com os vice, presidente do Conselho Deliberativo e presidente do Conselho Superior. Um bom Brasil a todos nós. Muito obrigado. Senhoras e senhores, Novembro Azul é um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para falar sobre a saúde do homem, convidamos o diretor executivo da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul, o médico Dino de Lorenzi. Rapidamente lembrar que a prevenção do câncer de mama não é uma atividade de um mês, e sim uma iniciativa que deve ser continuada, mas assim como o câncer de mama, a gente usa algumas simbolizações ao ano para ratificar a importância. A gente ainda tem taxas muito altas de câncer de próstata, é o tumor ainda dos que mais mata os homens. A cada 38 minutos morre uma pessoa, um homem por câncer de próstata no nosso país. Adiante. Pode passar. Em 2016, nós tivemos 36 óbitos por câncer de próstata e a gente chega a 2020 com 38. Então, é um tumor que persiste ainda com uma taxa resistente à mortalidade, apesar das iniciativas de redução. Adiante. É um tumor também que evolui de forma assintomática na maioria das vezes, dando sintomas em fases avançadas. Então, é muito importante que os homens se conscientizem de fazer exames de detecção precoce, porque prevenção não existe, só existe detecção precoce, e não esperar a manifestação de sintomas para que
procure assistência médica. O método mais eficaz de diagnóstico é o exame do antígeno prostático específico, que é o PSA, e que, associado ao exame físico, detectam a maioria das vezes os tumores. Recomenda-se, então, que todos os homens a partir de 45 anos com história familiar ou de cor negra façam os exames e os demais a partir dos 50 anos. Esses exames estão disponíveis na rede pública de saúde, através das unidades básicas de saúde, a população que utiliza o Sistema Único de Saúde e, claro, na rede privada de saúde. Eu acho que a questão do cuidado, do autocuidado, ainda vai ser a grande solução para a gente evitar custos excessivos de saúde e viabilizar o sistema. Então, que esses meses, tipo Outubro Rosa, Novembro Azul, sirvam para lembrar da população da sua responsabilidade no sentido do autocuidado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, estendemos nosso agradecimento ao Conselho e Diretoria de Economia, Finanças e Estatística da SIC Caxias pela iniciativa de realizar esta importante palestra. E convidamos para a sua apresentação Juarez Pitinini. É uma honra estar aqui com você sempre, mas hoje em especial os 120 anos da SIC, essa casa maravilhosa aí que retrata a história de Caxias do Sul, a história do empreendedorismo, das empresas. E eu digo sempre, inicio a minha fala dizendo o seguinte: o que seria de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha sem os empresários, sem os Randon, os Bellini, os Tramontina, os Colombo, os Castelã, enfim, para não cometer injustiça com os outros. O que seria de nós? Seria talvez uma pequena vila, não seria essa Caxias poderosa aí. Então a gente, como SIC, representando os empresários, a gente defende aquilo que tem que ser defendido por todos nós, que é liberalismo, liberdade econômica, livre iniciativa, livre mercado, mercado determinando o preço das coisas e não uma única empresa determinando o preço de insumos básicos importantes como o petróleo. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é em nome da nossa Conselho de Economia, que está na mesa ali, depois eles vão... Aliás, por favor, levante agora os nossos membros do Conselho aí, Schmidt, Zignani, para o pessoal conhecer vocês e é quem prepara o material. Zig, levanta aí, por favor. Carol, Marcos, Tarciano e Nestor. Muito obrigado. A gente se reúne muito frequentemente, nas nossas conversas a gente sempre tem algumas visões um pouco diferentes do nosso Brasil, o quão fantástico ele é. Alguns de nós reconhecem as duas faces do Brasil e daí é que vem o título da nossa palestra de hoje. O lado do Brasil, que é esse Brasil que está nessa sala aqui, que é um Brasil que se a gente pegar, eu sempre falo, se a gente entrar nas nossas empresas privadas, a gente está no primeiro mundo. E com todo respeito, se a gente entrar naquilo que é da coisa pública, com todo respeito ao termo, mas assim é que é referido até formalmente, a gente vê que tem uma diferença muito grande entre os dois mundos. Nós vivemos um primeiro mundo, enquanto uma boa parte do Brasil ainda vive no terceiro, quarto ou quinto mundo, depende do enfoque. E eu vou passar alguns slides, mas a gente vai fazer uma fala aqui de uns 30, 40 minutos, depois a gente abre para debate, que eu acho bastante interessante a gente conseguir debater um pouco. Então, quando a gente fala do porquê que o Brasil, do lado da face sorridente, da face que nos gera ânimo, que nos gera expectativa, é esse Brasil. É um Brasil que tem, infelizmente, apenas a 12ª economia do mundo, deveria ser a 5ª, 6ª economia do mundo, e infelizmente somos apenas a 10ª, mas temos o 5º maior território do mundo, superfície essa que nos proporciona safras exuberantes, 2 até 3 safras por ano, e com uma possibilidade de expandir sem que seja necessário tocar sequer uma árvore da região amazônica.
sexta maior população do mundo, 214 milhões de habitantes, mercado doméstico pujante. A gente vê quando o poder aquisitivo cresce um pouco, a demanda e o consumo de produtos cresce numa velocidade exponencial. Sexta maior população do mundo, oitavo maior destino, isso foi o ano passado, de investimento estrangeiro direto. A gente depois mostra uma projeção onde esse número é ainda maior. E a gente tem um potencial, a gente vai detalhar um pouco mais na conversa, a gente tem um dos maiores portfólios de investimentos na infraestrutura do mundo. E esses investimentos que deverão vir, a gente vai detalhar um pouco, como eu disse, eles vão nos garantir, independentemente do que acontecer na eleição do ano que vem, a não ser que a gente tenha alguém que seja extremamente radical, que negue tudo aquilo que a gente tem visto desde meados de 16 para cá, que é a economia, aos poucos, tentando se posicionar com uma visão mais liberal, de atuação liberal, liberdade econômica. E nós somos, evidentemente, o que normalmente se fala, nós somos, se não o primeiro, segundo e terceiro maior produtor e exportador de insumos extremamente relevantes, no caso das commodities agrícolas e minerais. No mercado de commodities agrícolas e proteínas animais, a gente abastece aí aproximadamente quase 1/5 da população mundial com a nossa produção, que tem um potencial de crescer enormemente. A projeção para esse ano, safra 21/22, é de 288, 290 milhões de toneladas de grãos. A expectativa é que até 2030 ela aumente em 45%, 50% em cima desse número. Tá? Então, com isso nos assegura, como tem nos assegurado um crescimento econômico, uma sustentação da nossa economia, como nenhum outro país no mundo tem. E é a combinação desse território, da incidência de luminosidade solar, uma regular distribuição de chuvas e um terreno fértil e arável. Isso gera essa produtividade, nós sabemos, porém, eu vou falando ao longo da apresentação, a gente tem, o que se diz da porteira para dentro, uma agricultura das mais competitivas do mundo, e da porteira para fora, com o custo Brasil, com rodovias, etc., portos totalmente ineficientes, a gente agrega custo que passa e perde toda essa nossa competitividade que a gente tem no campo, a gente perde ela para levar para os mercados consumidores. Mas o lado bom desse Brasil, a face positiva desse Brasil é que, com as privatizações que têm acontecido nos portos, rodovias e que acontecerão, a gente vai tendo não só o benefício de ter um desenvolvimento do investimento, que se chama tecnicamente de aumento da formação bruta de capital fixo, mas a gente vai ter o benefício da infraestrutura muito mais eficiente, muito mais barata, e que aí a gente consegue reter e ganhar um pouco da competitividade que a gente tem no campo. Então, quando a gente olha o que aconteceu com 2020, onde se tinha uma expectativa, nós fizemos, né, presidente Gasparim, a gente fez a primeira reunião almoço virtual em 11 de maio de 2020, onde a gente ali tentava traçar alguns cenários e algumas pessoas, alguns organismos falavam em Brasil contraindo 10%, 12%, 15%, ninguém sabia. Ninguém tinha vivido uma experiência como foi a experiência horrível da pandemia, onde a circulação de pessoas foi totalmente uma restrição muito forte. Mas a gente, vocês podem ver no gráfico, vocês conseguem ler, autoexplicativo, a gente se saiu relativamente bem. E quando a gente compara com outros países, tanto do mundo como dos emergentes, o Brasil, em termos de contração de PIB, em termos de crescimento, se a gente comparar com a América Latina, a gente saiu muito bem. Mas ali mostra também o nosso crescimento ao longo das décadas. Numa reunião anterior que a gente tinha, que teve hoje de manhã, eu citei que a década de 2011 a 2020, nós tivemos no acumulado uma contração de PIB. O Brasil não cresceu na última década. Então, eu digo sempre, as pessoas que estão aqui, as empresas que cresceram ou nasceram e se desenvolveram durante a década de 2011 a 2020, são realmente vencedoras. Se a gente conseguir fazer com que o Brasil, isso vai depender
dos 3 poderes em Brasília se alinharem e promoverem as reformas, a gente vai conseguir ter nas próximas décadas um crescimento muito, muito robusto. Agora, precisa que a outra face do Brasil faça o que tem que ser feito e tire o ônus que recai sobre os ombros do empreendedor, do empresário, da iniciativa privada. Tem que ter essa reforma. O importante de citar é que há meio que consenso nesse público quando a gente fala desse ônus, do impacto. Isso é tanto a nível municipal, estadual e federal. A gente ouve, o papel do governo é não atrapalhar, e tem atrapalhado. E precisa ser feito muito ainda para que esta afirmação se torne realidade. Atrapalhar menos já ajudaria. Não atrapalhar seria a possibilidade de o Brasil ter crescimentos que já teve. Então, aqui, quando a gente compara a inflação, aqui é só comparativo, eu gostaria de dar ênfase aqui, que o Brasil tem crescido muito menos do que o próprio potencial. O crescimento que a gente teve nos anos 2000, ele ficou muito abaixo, a gente não tem todos os dados aqui, mas eu posso afirmar, ficou muito abaixo do que o mundo cresceu. Embora o Brasil, grande produtor de commodities, tenha se beneficiado fortemente, mas nós não fizemos reformas algumas sequer nesse período, que só começaram as reformas e mudança do Brasil a partir de final de 2016, especialmente 2017. 2017 nós tivemos reforma trabalhista, teto de gasto, que a gente vai falar e que está na imprensa hoje. É interessante ouvir a discussão do teto de gasto. A gente vai ver depois o efeito dele. Então, aqui aquilo que eu falei dos investimentos, vocês têm acompanhado quase todos os dias na imprensa, grandes privatizações, projetos gigantes. Aqui as informações estão ali, o montante de investimento contratado e previsto é pelo prazo, vejam na linha abaixo, na linha azul de baixo, é pelo prazo da concessão. Ou seja, neste caso específico, nesse grupo de investimento, aqui não está, por exemplo, a privatização da Dutra, que aconteceu na sexta-feira passada, que representa 50 bilhões de reais de investimento pelo prazo da concessão, 30 anos de concessão. Ou seja, só esse projeto da Dutra serão 500 milhões de reais de investimento por ano, se a gente jogar isso linearmente. Serão feitos no início da concessão. Então, vejam o quanto que isso vai acabar trazendo de benefício para a economia. Esta é uma forma de gerar crescimento econômico sustentável, diferentemente de distribuição de dinheiro público. Aliás, lembrando, não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto. Os governos, nas 3 esferas, arrecadam e distribui, tentando compensar as deficiências e carências do mercado. Mas a melhor maneira de distribuir renda é gerar emprego. A melhor maneira de gerar emprego é deixar de impactar com impostos, com regulações exageradas, com burocracias exageradas a atividade econômica. Todos nós sabemos que a gente tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, um sistema mais complexo do mundo. Vocês já viram que diariamente são emitidas diversas normativas de como recolher impostos. A gente já viu dados de enquanto nos Estados Unidos, na Europa, na maioria dos países, com 20, 30 pessoas que cuidam do fiscal, no Brasil precisa 200, 300, às vezes 1.000 pessoas, 10, 15 vezes mais, e ainda assim a gente tem a combinação desses 2 fatores, a gente tem conseguido ser competitivo no mercado interno e no doméstico. Mas nem tanto. A gente vai ver um gráfico que mostra o que tem acontecido com as exportações de Caxias. Então, aqui está um grupo de projetos. Esse aqui é um outro grupo importantíssimo da óleo e gás, mineração. Vocês olhem na linha de baixo o total. Isso é o total de investimentos contratados pelo prazo da concessão, em todos esses grupos. A estimativa é que até 2022, o que se iniciou em 2019, gere um montante de R$1 trilhão, R$1 trilhão de investimentos a serem realizados pelo prazo da concessão. Mas não é todo o potencial do Brasil. O potencial do Brasil é para 2, 3 trilhões de investimentos se a gente fizer privatizações, se a gente fizer as concessões. Nós veremos logo, logo um gráfico que mostra as contas públicas e por que as privatizações e investimento privado é importante. Porque não tem recurso público para fazer investimento. O recurso público é consumido integralmente no custeio, folha de ativos e inativos, pensionistas. Aqui mais projetos, demais projetos aqui em outras áreas, os terminais. A gente viu na semana que passou a privatização do 5G,
as privatizações, também muito sucesso, volumes significativos de investimentos serão feitos e, evidentemente, a gente vai ter o benefício dessa infraestrutura, com conectividade, com possibilidade da tecnologia 4.0, agricultura com conexão, etc. e tal. Bom, quando a gente foca, isso é Brasil, quando a gente foca na nossa região Serra e Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, a gente traz aqui os principais pontos, só para lembrar. Nós temos uma expectativa da construção de um grande porto, um grande investimento na região do litoral norte, que a gente precisa. Nós temos basicamente um grande porto no estado. Nosso vizinho, o estado de Santa Catarina, que é menor que nosso, ele tem uma quantidade bem maior de portos. É um investimento totalmente privado, que a gente acredita que vai acontecer. E ele foi fortemente suportado aqui pela nossa atuação de SIC e todos os órgãos que estão ligados à SIC. O aeroporto regional já é uma realidade, é uma questão de... são 200 e poucos milhões na pista, mas todo o investimento é uns 600 milhões e que vai permitir que a gente tenha uma condição de viagem para o centro do Brasil e para o exterior muito diferente do que temos hoje. As concessões nos estados, que são conhecidas também, aqui em números são um pouco menores, mas eles têm relevância porque afeta diretamente a nossa vida. A construção aí da BR-285, a via bioceânica, que é algo excepcional para nós, de chegar na costa do Pacífico. Nosso colega Schmidt sempre enfatiza a importância que terá essa via de ligação para acessar os grandes mercados consumidores da Ásia e vai pelas costas da América Latina e não ter que dar a volta pelo canal do Panamá ou pelo sul do continente. E o Rio Grande do Sul tem aí, isso aqui é estado, né, aproximadamente 1,5% do PIB entre público e privado investindo em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, a gente tem um cenário bastante positivo no que tange a investimentos. Mas eu não canso de falar de que nós precisamos fazer as reformas em todos os níveis. Municipal, estadual e federal. Cada um tem o seu papel de contribuição para facilitar. Acho que merece destaque aqui uma lei aprovada, que é a Lei de Liberdade Econômica, do deputado Jerônimo Görgen, que foi aprovado, que já o município de Caxias já fez a parte dele, né, secretário? Tem feito isso, tem tornado a vida do empreendedor um pouco mais fácil, mas a gente não pode parar, tem que continuar evoluindo. Aqui um pouco falar o que eu mencionei antes, quando a gente olha o que aconteceu com as exportações de Caxias. A maioria de vocês conhece esses dados, mas a gente faz questão de trazer e mostrar que nós já exportamos mais de 1 bilhão, e olha onde nós estamos atualmente. E não é por falta de câmbio depreciado, porque o câmbio está bem depreciado. Aqui a gente não consegue exportar impostos, não consegue importar os custos da infraestrutura. Esse dado é marcante. Nós já tivemos uma posição, há 10 anos atrás, uma posição muito melhor. A gente poderia ter continuado crescendo e ter uma performance muito melhor. Tem aí explicações, a situação de um importante parceiro nosso como a Argentina, mas, de uma maneira geral, está associada à nossa dificuldade de ser competitivo nesses mercados. A maioria, algumas empresas nossas têm operações na América Latina, a gente conhece bem a realidade. Quando a gente olha o mercado de trabalho, o Brasil como um todo, depois a gente vai ver, tem tido criação de vagas no CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, é a vaga líquida, tem tido criação de vagas, no Brasil foi 2,5 milhões neste ano, acumulado aí desde a pandemia o número maior, a gente vai ver, mas Caxias do Sul a gente tem recuperação de vagas. Não estamos recuperando as vagas perdidas em 15 e 16. Você sabe que em 15 e 16, por um problema de política econômica completamente errada, nós tivemos uma grande crise que afetou a Caxias do Sul sobremaneira em função da grande relevância de Caxias no setor de transporte, sendo o segundo polo brasileiro de metal mecânica. Nosso setor, nossas empresas tiveram que fazer ajustes por conta do mercado que contraiu e vagas ali foram perdidas e não serão recuperadas tão cedo. Faz parte, é da vida da atividade econômica. É necessário fazer os ajustes. Seria bom que esse ajuste fosse feito na esfera pública também. E é por esta razão a importância da reforma administrativa. Não só é para proteger os salários menores dos servidores públicos que prestam serviço importante, saúde, segurança, educação, mas para atacar os salários. Aliás, há um dado que eu não consegui confirmar de mais de 2 fontes, mas 2 fontes traz o dado. Tem aproximadamente 25 mil funcionários públicos que ganham mais do que o teto de 39.200. Esses 25 mil funcionários públicos consomem aproximadamente 3 bilhões
de reais por ano. 3 bilhões de reais por ano. Isso é fácil de acabar lá em Brasília, Mauro. Isso é fácil de acabar, precisa só ter vontade. E nós, entidades, a gente precisa fazer esse tipo de fala que tem aqui, e a gente precisa depois fazer o movimento que tem que ser feito no Congresso para fazer essas mudanças. Reforma tributária, reforma administrativa, reforma política, essas reformas têm que acontecer. Eu só citei um exemplo onde o dinheiro público é gasto de uma maneira que não é muito justa com a grande maioria da população brasileira e é muito mais injusta com todos os trabalhadores da iniciativa privada. São aproximadamente 200 milhões de brasileiros da iniciativa privada e 14 milhões de brasileiros que são os servidores públicos. Ou seja, nós temos aí um contingente, é evidente que não são 200 milhões trabalhando, mas quando a gente compara setor público e setor privado, o quanto a gente arrecada de impostos e o quanto volta para a gente vai ver num gráfico a seguir. Aqui, então, eu falei antes, já antecipei a fala, aqui só está o gráfico para confirmar aquilo que eu falei, o que tem acontecido ao longo do tempo aí com a criação de vagas formais. Vamos lembrar que a informalidade no Brasil é importante e ela alimenta as pessoas, tá? Ela alimenta as pessoas. O jardineiro, etc., etc., esse pessoal acaba tendo a renda deles sem que tenha uma carteira. A gente viu o que aconteceu com a pandemia, 40, 50 milhões dos tais dos invisíveis, eles foram cadastrados e receberam auxílio através dos bancos públicos e bancos privados. Então, aqui de novo, evolução do saldo em 2021 comparado com 20, números bastante positivos. Esse é o lado do Brasil, de uma das faces do Brasil. A outra face do Brasil, eu falo, é o ônus que nós temos com a máquina pública, com os impostos elevados, com a infraestrutura deficiente, onerosa, perigosa, cara, que a gente vê uma luz à frente, que é todo esse programa de privatizações e concessões acontecendo. Repito, se a gente não tiver uma mudança muito radical para o lado errado em 2022, nós teremos condições de colher frutos muito significativos no futuro próximo, a partir de 22, 23. Aqui no Rio Grande do Sul, os gráficos são muito parecidos, Brasil, Caxias, Rio Grande do Sul, a gente não é uma ilha, nós estamos todos no mesmo mundo. Aqui igual para Caxias do Sul, como eu disse, a gente está muito parecido, é positivo. Esse é um gráfico que a gente traz para vocês informações, tá? Não consegue detalhar todas elas, mas aqui a gente mostra o que tem acontecido mais uma vez. Um Brasil que surpreende. Quando a gente viu o que aconteceu com o PIB ano passado, quando a gente vê mês a mês a projeção de déficit primário é a arrecadação pública consolidada do governo federal contra o que gasta, menos o serviço da dívida, menos o juro da dívida. Então, a gente vê que tem tido, olha o que aconteceu ano passado, um efeito monumental nas contas públicas explicado em função da pandemia. E isso, evidentemente, esse dinheiro não existia, esse dinheiro virou dívida. Por isso que a relação dívida pública-PIB aumentou significativamente. Mas tinha uma projeção de déficit para 2021 muito pior do que a gente está constatando agora, verificando agora. Inclusive, no mês passado, teve um superávit. Tem a ver com uma série de questões, mas tem a ver com a atividade econômica aquecida, tem a ver com a inflação. Os preços aumentam, a arrecadação de impostos se dá sobre o valor absoluto. Então, tem aí um alívio nas contas públicas. Mas tem uma outra questão bem importante que muito pouca gente fala. O teto de gastos, ele limitou o gasto do governo. A aprovação do teto de gastos, ele foi de extrema importância. Ele não permitiu que o governo gastasse além daquela base corrigida por um determinado indexador. Então, é muito importante, e é por isso que a gente vive hoje o mercado com algum nível de volatilidade em função da discussão do teto de gasto. Para acomodar um aumento do auxílio, está se discutindo se muda, não muda o teto de gasto, muda a data de reajuste do teto de gasto, porque ele é reajustado pelo indexador de inflação, metade do ano, final do ano. Ninguém está falando de abandonar o teto de gasto. Aliás, espera-se que ninguém fale em abandonar o teto de gasto, que se acomode, e aí talvez falte uma comunicação mais clara
quando eu falo governo, são os 3 poderes, o legislativo, o executivo, o judiciário, mandar uma mensagem seguinte: tem ainda os efeitos da pandemia, vamos ter um auxílio, mas passada essa pandemia, volta à vida normal, todo mundo respeita o teto de gasto e a gente segue com um cenário de controle das contas públicas e redução do déficit, redução da dívida pública. E esse gráfico aqui, esse é importante. Qualquer um de nós que administra a caixa de empresa, ou que administra uma empresa, ou a própria família, imagina se 100% do que a gente arrecada, recebe, a gente não consegue determinar para onde vai esse dinheiro, já está comprometido. Talvez algumas pessoas tenham isso mesmo, tá? Mas, infelizmente, não poderia ser assim em termos de governo. Tá? Ali está autoexplicativo, vocês podem ver, ele os compromissos, né? as despesas obrigatórias, elas praticamente não dão margem nenhuma, no caso aqui do Poder Executivo, de determinar o que ele vai fazer com o dinheiro. Ele praticamente está lá só assinando o cheque daquilo que já está comprometido. E isso veio piorando. Vocês podem ver que no início dos anos 2010, 2011, ainda tinha alguma folga de despesa discricionária para poder fazer investimentos, etc. Não tem mais nada hoje, não tem espaço para investimento. Por isso a importância das privatizações, de investimentos da iniciativa privada para fazer os investimentos que o Brasil precisa fazer. Se não for isso, a gente vai continuar com infraestrutura carente, vai continuar com dificuldade, e por isso que a gente precisa reduzir o tamanho do gasto público, reduzir o tamanho do gasto público de todas as formas que a gente tiver. Enfim, ali, novamente, é importante falar, essa parte amarela é aquilo que foi considerado, que foi aprovado numa condição excepcional e aí excedeu o gasto, tá? Foi aceito e não tem problema nenhum em função da pandemia. Mas é preciso que em 22, 23 a gente comece a atacar esse problema e gere algum espaço no orçamento público para atender algumas demandas, algumas emergências e, eventualmente, algum investimento. Mas o investimento pode ser feito pela iniciativa privada. E pode também, deveria ter um aumento aí das privatizações. Nós temos aí importantes empresas, que não é nenhum problema falar para nós, né, a privatização dos Correios, a própria indústria de petróleo. Nós teremos que ter 10, 15 petroleiras operando de cima a baixo, né, downstream, upstream, prospecção, refino, distribuição. A gente teria certamente um preço de petróleo mais justo. E aqui, mais uma vez, em 2020, se falava que a dívida bruta ela daria um salto, porque a expectativa de déficit primário era muito maior, mas ela não deu o salto que deu, agora ela subiu. Veja que ela está numa ascendente e ela precisa ser atacada. Eu mencionei aqui, a dívida bruta ela cresce por 2 fatores. Primeiro, quando gera déficit primário, que não gera... O ideal é que gerasse superávit nominal, primário mais serviço da dívida, aí obrigatoriamente reduz a dívida. Mas a gente não tem gerado isso e ela acelera um pouco agora em função da elevação da Selic. Selic de 2% era irreal, mas Selic de 9, 10, 11, 12, para onde talvez ela vá, ela também não é boa e ela é resultado da inflação. Inflação, um comentário rápido aqui, é importante a gente ter presente que a inflação não é um problema brasileiro só, a inflação é um problema global. A inflação é um problema que originou a partir de um conceito básico de economia, em função da pandemia, gerou uma tremenda desestruturação dos meios de produção e, evidente, enquanto as economias estavam fechadas, as pessoas não circulando, não era problema. Na hora em que os governos começaram a injetar dinheiro na economia, colocar dinheiro direto no bolso dos consumidores, começou a aparecer consumo e não tinha oferta de produtos, porque a estrutura de produção global não estava preparada. Ou seja, aquilo que a gente conhece, né, a mão invisível lá do Adam Smith, ela não conseguiu funcionar porque teve um agente que foi lá e interferiu, que foram os governos. Isso não é crítica, é uma constatação. Só que, na medida em que teve essa circulação de dinheiro no mundo, a demanda cresceu e a oferta não conseguiu acompanhar, houve o desequilíbrio e a gente ainda está no meio desse processo e vai acontecer, vai talvez por mais alguns meses pela frente, até voltar à normalidade. A gente espera que aconteça isso em algum momento ali na frente. Então, em termos de dívida pública, a gente está
tem que atacar o problema, não dá para a gente achar que está tudo bem. E aqui eu trago também um dado, um dos lados dos dois Brasis, é alguma coisa bem importante que vem acontecendo, já se verifica aí de novo, não é coincidência, a partir de final de 16, 17, uma redução significativa do ingresso de funcionários públicos, que é na esfera federal, tá? São os federais. Então, dos 500 mil ali tem uma redução. Isso é muito bom. O Brasil recentemente ganhou o prêmio de governo mais digitalizado das Américas, incluindo Estados Unidos e Canadá. Então, a gente tem visto hoje a nossa carteira de motorista, identidade, a comprovação de vacinação, a gente baixa, não precisa ir a lugar nenhum. Isso é uma evolução importantíssima que está acontecendo no governo. Serão necessárias menos pessoas para nos atender. A gente vai meio que se auto-atender com soluções digitais. Isso é muito bom. Isso acontece naturalmente nas empresas, mas o bom é que está permeando no governo. E aqui um resumo para a gente se encaminhar para o encerramento, tá, dos principais indicadores. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a pergunta vai ser dirigida a mim, mas eventualmente os nossos colegas do Conselho, a gente endereça. Então, aqui a gente tem a relatório do Focus de hoje, ele tem trazido semana a semana uma pequena deterioração dos números, mas de uma maneira geral merece destaque aqui que, apesar disso tudo que a gente está falando, isso aqui está precificando um pior cenário, uma fragilidade das ferramentas que controlam o gasto público, como teto de gasto, etc. O câmbio, apesar de a gente ter uma situação, praticamente não ter vulnerabilidade externa em função da balança comercial, do investimento no estrangeiro direto, das reservas, a gente tem um câmbio real depreciado em função da volatilidade, da incerteza política, que se ela diminuir ao longo de 22, assim que tiver a definição de candidatos, se eles tiverem um discurso consistente e confiável e que seja de pessoas confiáveis, a gente pode ter uma reação já em 2022, antes da eleição. Mas, depois da eleição, a gente espera que nós, sociedade brasileira, a gente saiba escolha alguém que nos leve para o caminho da prosperidade. Só para encerrar, então, a gente faz meio que um resumo aqui das duas faces do Brasil. A gente não elencou todas as mazelas e não elencou todas as coisas boas, mas é um resumo do que ao longo do processo eu fui comentando, tá? Então, é só para listar aqui uma série de questões aí, que são questões as da esquerda do gráfico, ou da minha direita, mas à esquerda da minha direita aqui, o que precisa ser feito. Então, são as reformas, todas elas, déficit fiscal, uma série de coisas que, se a gente fizer, como eu disse, gradativamente vai permitindo que o Brasil tenha o desenvolvimento do seu potencial na plenitude. Não vai ser da noite para o dia, mas a gente tem condições de ser pelo menos a quinta, a sexta é sétima economia do mundo, por tudo que a gente mostrou ao longo da nossa fala. E para finalizar, para trazer um pouco aqui, a gente vive o mundo empresarial, então sugestões para 2022. O mundo não vai acabar, nós sobrevivemos 15, 16, já sobrevivemos outras crises, não será uma volatilidade em função de eleição que vai nos tirar do trilho. Mas algumas dicas que a gente se permite, com todo o respeito, dá uma cuidada no caixa, pode ser que o mercado ano que vem estresse um pouco mais durante o segundo semestre, ali na definição dos candidatos, julho, cuidar um pouco do dinheiro, não deixar um vencimento ali, jogar mais para frente, isso a gente divide com vocês. Então, investimentos não pode parar, evidente, não vai ficar totalmente líquido, mas vai se manter um nível de liquidez, um nível de investimento, e a gente tem que considerar isso. Eu estava conversando hoje de manhã com o Daniel Randon, que, por sinal, o presidente está participando, online, que ele teve que ir a Porto Alegre, lá teve uma demanda lá. Mauro Bellini também, o vice-presidente da casa, também está em Porto Alegre, né? Não está participando online. Tem aqui os presidentes, Davi Randon, presidente do Conselho, Demir, uma série de personalidades aqui, reitor, mas nós temos pessoas participando à distância também que estão acompanhando. Então, nós falávamos hoje de manhã que tem uma oportunidade para o Brasil de substituir alguns países pelo mundo aí, de ser um provedor confiável de insumos e matérias-primas e etc. Nós temos uma economia, uma democracia, uma economia em condições de se desenvolver. Pode ser uma boa oportunidade para o Brasil de também passar a ser um supridor de componentes, não só matérias-primas, um pouco mais elaborados aí, para o mundo. A gente tem todas essas condições e a gente precisa reconhecer e ir atrás dessas oportunidades.
Aqui, então, novamente, esse aqui eu estou aqui representando o Conselho de Economia, a lista dos membros do Conselho e diretoria da SIC estão aqui. Mais uma vez, é uma honra estar aqui, num dia especial, aí, festivo como hoje. Parabéns aí, seu Martins, pelo prêmio, muito merecido, alguém que sempre lutou pela indústria, lutou por Caxias. Uma satisfação ver todos vocês aqui. Eu acho que agora, presidente, a gente vai responder algumas questões aí, tendo que seja isso. Obrigado a todos. Parabéns por esse Brasil que dá certo. Lembrar, né, que nós somos a quinta maior país por superfície, sexta maior na população, 12º na economia, mas lembrar que somos mais de 200 países praticamente no mundo, né? Então não é insignificante a nossa posição, e lembrar que às vezes alguns ataques, né, é exatamente para não dizer que você tem um bloqueio econômico, você cria outros mecanismos para dominar. Temos também hoje a abertura da Semana do Empreendedorismo. Parabéns pela Prefeitura por estimular esses empreendedores, empresários, e dizia há pouco, né, que mais de 2.000 CNPJs já foram abertos aqui em Caxias do Sul neste ano. Lembrar também que, então, o Daniel Brandão, que está no Governo do Estado hoje, parabeniza o senhor Martins e os 120 anos da SIC, e o Mauro Diniz também está numa missão em Porto Alegre para estar nos ouvindo também pela SIC. Parabéns aos dois empresários e parabéns aqui novamente. Nós temos uma colocação do BISE. Somos um grande exportador de commodities e agro, né? Não conseguimos exportar produtos com valor agregado por causa do custo do Brasil. Mais ou menos 30% da OCDE. O que é preciso fazer para reduzir o custo do Brasil? Bise, excelente pergunta, né? A gente tem condições, mas o que precisa fazer são as reformas, né? Só na questão tributária, nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, 34%, 35%. Só que isso não é o nosso custo de tributos, a gente paga mais do que isso. Muito mais do que isso, porque tem uma série de taxas, tem mais de 90 impostos e taxas diferentes. O que precisa fazer é isso, é redução da nossa carga tributária. Se a gente olha o Brasil que cresceu lá nos anos 40, 50, 60, 70, tinha uma carga tributária menos de metade da carga tributária atual. A burocracia não era nesse nível, a infraestrutura era carente, mas a gente estava vivendo no litoral. Então, todos esses problemas, o BISE conhece, nós conhecemos bem, existe um grupo que que defende a redução do custo do Brasil. Alguns de vocês devem ter visto, tem um mandala lá, aparece lá o Dr. Jorge Gerdau, uma série de empresários bastante relevantes, defendendo e fortemente, com uma atuação forte no Congresso, para ter a redução desse custo do Brasil. Tem uma estimativa aí que dá para reduzir, num período de 10 anos, R$1 trilhão de custo do Brasil. Tem uma mandala que está lá identificado. Cada um desses itens da mandala tem projetos de lei, tem PECs, tem uma série de coisas no Congresso. O que a gente precisa é fazer isso, é avisar os nossos congressistas o que a gente precisa. Eles não sabem tudo, eles não têm como saber tudo, então a gente tem um papel importante para mostrar o que é relevante, o que é mais urgente, para que a gente consiga ter o benefício da nossa competitividade natural e eliminar essa competitividade artificial que foi criada pelo nosso sistema brasileiro, de tributos, de encargos, de licenças e uma série de coisas. Tem havido alguns sinais positivos, mas tem muito a fazer ainda, muito a fazer. Esta casa também... Temos falado muito da BISE, que atrás de um grão de soja tem muita tecnologia, ou seja, mesmo exportando o grão, tem muita tecnologia. Vide o que acontece no interior de Vacaria, mas acontece em Goiás, Mato Grosso, e atrás do vinho, né, André? Parabéns pelo evento de sábado, realmente é isso o Brasil que dá certo. Atrás de uma garrafa de vinho tem muita tecnologia, tem muitas empresas investindo. Parabéns a vocês todos. Temos uma colocação também do Orlando Marins. Hoje temos 3 Brasil, bem distintos. Um que dá certo, que somos nós.
Um que tenta dar certo, que é o nosso governo federal, estadual e municipal também. E um que não vai dar certo nunca, que é o Estado brasileiro. O que você acha? Não, Marins, tá certo. A gente falou aqui na reforma administrativa e, de novo, não somos só nós falando isso. Quando a gente vai a Brasília, quando a gente está no Congresso, quando a gente é reconhecida a necessidade da reforma. E o Congresso se autodefine como um Congresso reformista. Os dois presidentes do Congresso, da Câmara e Senado, definem muito reformista. Só que as reformas não têm andado na velocidade em que precisa. Então, Marins, esse lado, ele precisa ser reformado. O Estado é necessário. A gente precisa de Estado para regular, etc. Mas ele não pode ser além do necessário. E ele não pode custar muito mais do que ele traz de benefício. Os benefícios do Estado, ele nunca vai ser 100% do que arrecada. Mas ele não pode ser praticamente zero, que é hoje. Arrecada 1 trilhão e 700 líquido e entrega de reais, entrega praticamente nada para nós. Então, nós temos um Estado caro e ineficiente. Nada contra o funcionário público. Um Estado caro e ineficiente. Eu quero convidar para o lançamento da exposição dos 120 anos da SIC Caxias, uma história construída por muitas mãos. O evento acontece dia 16 de novembro, às 17h30, aqui na FUCSIC, e contará a história da entidade em décadas. Foi uma pesquisa da pós-doutora professora Vânia Herédia, os textos do Marcelo Andrighetti e as ilustrações do Bigode Ideias. Mas nós temos hoje também um Brasil que dá certo, que vai continuar nos representando em São Paulo e hoje também como vice-presidente da Fiesp, mas também agora como comendador. Então nós vamos dar 3 minutos e meio então, para o nosso comendador. Bom, antes de mais nada, presidente, eu queria cumprimentar o Juarez pela belíssima palestra, de grande profundidade, mostrando exatamente a realidade da nossa economia. Eu achei muito bom, gostaria de ter uma cópia, porque são números muito reais e que nos preocupam de maneira muito grande. Eu queria dizer a vocês o seguinte: na semana passada, na quinta-feira, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, me convocou para uma reunião, eu não sabia o que era. Fui lá, e ele me recebeu, estava lá todo o pessoal da área jurídica, estava o pessoal dos grandes vice-presidentes, e ele então me disse: olha, você foi, por unanimidade aqui dentro da Fiesp, condecorado com o título de Mérito Industrial São Paulo, e tem a Ordem da Gran Cruz o título de comendador, o que para mim não é importante. O importante foi o mérito industrial. Esse realmente foi algo que muito me emocionou. Eu quero dizer a vocês o seguinte: esse título é extremamente importante. Eu acho aqui no Estado, talvez o Jorge Gerdau tenha, e mais ninguém que eu conheça recebeu esse título. Porque Fiesp, vocês sabem que hoje ela tem 45% do PIB da indústria, mas não é só indústria. Eu estou lá há 20 anos e lá participam da Fiesp os grandes magnatas do setor de supermercados, de alimentação, da área agrícola. Todas essas grandes figuras, está todo mundo com o pé dentro da Fiesp. Porque Fiesp é Fiesp. Vocês sabem que todas as manifestações que se faz no Brasil, vai tudo para a Avenida Paulista e para ali em frente ao edifício da Fiesp. Então eu digo a vocês, eu como gaúcho, receber um título desses da Federação das Indústrias de São Paulo é algo que me emocionou, algo de grande importância, porque para mim, que dediquei 54 anos à empresa Marco Polo, tive 6 anos antes da Marco Polo na Dana Corporation, fabricando autopeças, e depois 54 na Marco Polo.
Então, eu digo a vocês, eu tenho 60 anos de indústria automobilística. Eu acho que mais da metade de vocês nem tinha nascido quando eu comecei a trabalhar na indústria automobilística, fazendo os primeiros eixos cardãs e cruzetas, quando em 1960, que eu comecei na Álvaros, ainda a indústria automobilística importava tudo em CKD. Depois é que ela se firmou como produtora nacional. E o trabalho que eu tive nesses anos todos foi um trabalho de inovação. Eu sempre fui um cara inquieto e meti sempre na minha cabeça: quando todo mundo diz que você está errado, é porque você está certo. Então eu criei muitas coisas dentro da empresa, contrariando muitas ideias e muitas sugestões, mas fizemos a Marco Polo crescer. A Marco Polo é uma das empresas não exportadoras, internacionalizadas, com fábricas em 9 países, tornou-se um modelo nacional de internacionalização, e tudo isso graças ao espírito de inovação. Terminado eu em 2019, encerrei minhas atividades na Marco Polo, já estaria na época então de me aposentar, começar a talvez comprar uma fazendinha e criar gado, mas eu resolvi, 9 anos atrás, eu vi o doutor falou sobre o câncer de próstata, iniciar uma grande operação em medicina nuclear. E hoje nós fabricamos o fármaco nuclear que faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata. É um negócio de altíssima tecnologia. Eu comecei há 8 anos atrás, sozinho, depois crescemos. Hoje nós já estamos com 4 fábricas, mais uma que vamos colocar no Recife, outra em Mogi das Cruzes, e já temos 55% do mercado brasileiro de medicina nuclear. É um negócio sensacional, porque eu, depois de muito pensar, eu cheguei à seguinte conclusão: nada, presidente, adianta se nós não tivermos saúde. Então, saúde é o ponto fundamental. Eu disse ainda, quando me perguntaram, peguei o celular e disse: olha, a maior cabeça que inventou isso aqui chamava-se Steve Jobs. Morreu com 57 anos de câncer. O que, diagnosticando precocemente, câncer não mata hoje se você tiver o diagnóstico precoce. Nós temos hoje todos os diagnósticos precoces de próstata, com imagens espetaculares, onde pode fazer uma cirurgia sem trauma nenhum, com margem de erro que não chega a 0,5%. Então, queridos, é só, eu depois de tudo isso, estou nesse ramo, nesta fase de medicina nuclear, estou me dedicando à saúde 24 horas por dia, e acho que todo esse investimento, apesar de ser muito pesado, nós estamos desenvolvendo. Todos os nossos técnicos são físicos nucleares, são radiofarmacêuticos e engenheiros nucleares. Então, é uma mão de obra altamente especializada e que eu estou investindo porque nós queremos crescer, e acredito que, sem dúvida nenhuma, a medicina nuclear será a grande arma da saúde para os próximos anos. Tudo que se fizer em termos de saúde vai passar através da medicina nuclear. Desculpe, presidente, eu me alongar. Eu agradeço a sua gentileza de me abrir esse pequeno espaço para que eu possa cumprimentar todos vocês e dizer a vocês que, apesar de nascer em Porto Alegre, eu tenho um imenso orgulho em ser caxiense. Essa medalha que eu recebi é exclusivamente da cidade de Caxias do Sul. Portanto, eu sou um soldado da cidade
e sempre adotei Caxias como a minha nova pátria, e aqui eu estou. E obrigado, então, a todos vocês. Obrigado, presidente, e um abraço e um beijo carinhoso a todos. Obrigado. A gente espera nessas conversas, sempre que possível, trazer de uma maneira bem fundamentada para que ajude vocês na tomada de das decisões, mas o mundo não para, a gente não pode parar, nossas empresas não podem parar, a gente não pode, num primeiro cenário de incerteza, a gente nunca fez isso, o empresário nunca fez isso. Tem empresa aqui em Caxias que tem mais de 70 anos e passaram por situações muito piores. A gente tem condições fantásticas de ter um país, uma sociedade. Eu já vivi em alguns outros países do mundo e o Brasil é Brasil, e nós temos as nossas particularidades. A gente tem uma grande vantagem, os problemas nossos são nossos, brasileiros, não depende dos outros para resolver. Então, presidente, é só, mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui. Eu espero ter contribuído com alguma coisa. Nós, do Conselho de Economia e diretoria da SIC, a gente está à disposição. Essa apresentação vai ser disponibilizada para quem quiser, e se tiver alguma demanda, alguma necessidade, estamos à disposição. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, e os que eu não falar mais, um bom final de 21 e um 22 maravilhoso para todos. Obrigado.